Na era digital, cada clique pode abrir portas para novas possibilidades, mas também para riscos invisíveis. Você já recebeu alguma mensagem suspeita? Ou já chegou para você um link que não parecia muito confiável? Hoje o nosso papo é sobre segurança digital e sobre os golpes que mais atingem quem está na maturidade. Eu sou Luana Esteves e esse é mais um episódio do podcast Bem Envelhecer Med Sênior. E para esse papo, mais uma vez conectado aqui comigo, Maicon Oliveira, o nosso diretor de marketing da Med Sênior. Hoje o tema tá bom demais, Maicon. Bom demais, feliz de estar aqui mais uma vez, Luana. Bora. Trouxemos um convidado para lá de especial. Você sabe que é um assunto que é muito falado no dia a dia, né? Do nosso público, dos nossos convidados, telespectadores. E eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito. Então, quem trouxemos aqui hoje? Advogado, especialista em crimes cibernéticos, professor de Direito Digital no MBA da FGV, Fundação Getúlio Vargas, presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Abracrim. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Augusto Durso. Prazer em recebê-lo. Muito obrigado, Maicon, Luana. Que prazer estar aqui em Vitória para essa gravação, para visitar a Med Sênior. Só posso agradecer a oportunidade de conhecer essa empresa tão bacana e a gente ter esse papo para todos os nossos ouvintes, telespectadores, que, lógico, com certeza usam a internet, muitas vezes porque querem, muitas vezes porque são obrigados. E a gente vai falar aqui de como usar de maneira saudável, de maneira segura. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. E a gente está muito feliz de você estar aqui também, porque, sem dúvida, serão informações muito valiosas. E, para começar o nosso papo, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória no direito digital, né? É um termo novo também, imagino. Novo assim, né? De uns tempos para cá. Situa aí a gente no tempo, né? Sobre quando que isso passou a existir. E também o seu foco de atuação, né? Em cybercrimes. Olha, Luana, o direito digital sempre foi mais ou menos um sonho, porque eu gostava de tecnologia. Então, eu tenho 34 anos, nasci numa época que ainda não tinha computador em casa, fui aprendendo e lidando com tudo isso, mais ou menos como quem nos acompanha, né? Que aprendeu que podia ter um computador em casa e depois descobriu que podia ter um computador no bolso, que são os celulares hoje. E eu fui percebendo que talvez ali, além de gostar muito de tecnologia, os problemas também migrariam para a internet, migrariam para esses dispositivos, o que a gente chama de direito digital, que hoje está praticamente em todas as áreas do direito. Você tem, por exemplo, quando a gente fala direito do trabalho, você tem questões digitais. Hoje tem aqueles aplicativos de transporte. Como que fica a relação entre o aplicativo e o motorista? Assim você vai para o direito civil, as relações familiares. Eu falo que hoje não existe nenhuma ação de divórcio que você não tenha print screen de um monte de rede social para mostrar ali como que tá Virou uma arma isso, o ex-marido, a ex-mulher. Então, o direito, e na minha área, o direito penal, né, os crimes, você também tem uma migração dos crimes para a internet. É mais confortável para o criminoso estar na internet ao invés de estar no mundo físico. Né? No mundo físico você tem a prisão em flagrante, você tem às vezes o indivíduo que está sendo abordado, ele pode ser um policial, ele pode reagir com violência, a própria população, e na internet ele está em casa, ele está à distância. Então é uma modalidade nova e eu já segui no direito pensando nisso, então assim foi a opção, juntar a tecnologia com o direito, e hoje eu acho que eu fiz a melhor opção da minha vida, sou muito feliz, só trabalho com isso, só tenho clientes nessa área, e vejo que com prevenção, né, com informação, a gente diminui os problemas, porque hoje, às vezes, as pessoas aprendem na dor. Só vão descobrir que poderiam ter feito algo para não cair, para se prevenir, depois que foram vítimas de um crime cibernético. E o trabalho é grande. Às vezes, até empresas, né, que são criptografadas, né, tem aquele crime de sequestro de dados. E o dia seguinte é sempre mais custoso do que o dia anterior. Então, por isso que eu acho que o nosso papo vale muito e essas dicas são valiosas, porque às vezes a prevenção vai ser muito mais eficiente e é possível melhorar a vida de todo mundo com educação digital, com esse tipo de papo. E o que são, de fato, os cybercrimes e por que isso tem crescido muito, né, no Brasil, no mundo, e por que a população idosa é a mais atingida? Parece que eles são os principais alvos disso. Como que você tem acompanhado esse crescimento, essa evolução? Olha, Michael, os crimes cibernéticos, né, até a nomenclatura é uma novidade. Né? Então, até definição em lei não existe. Né? A lei não define o que são os crimes cibernéticos. Isso até é uma dúvida dos meus clientes. Fala, doutor, eu sofri esse crime, foi pela internet, é crime cibernético? Eu falo, porque quando tem a internet como meio, então o crime usou a internet para ser cometido, ou atacou algum sistema tecnológico, então, invasão de dispositivo informático.
Só existe o crime de invasão se existe dispositivo informático. Então, é crime cibernético. Então, qualquer crime cometido pela internet poderia ser enquadrado ou classificado como cybercrime. Com relação às vítimas, elas são as mais variadas. De fato, a depender do crime, não necessariamente a terceira idade é a mais afetada. Mas alguns crimes, realmente, os criminosos preferem aqueles que têm mais idade. E por quê? Algumas razões. Essa geração não nasceu nesse mundo altamente conectado. Essa geração, às vezes, crê muito na credibilidade da informação. Então, eu pegaria como exemplo meu avô, que viu a vida inteira rádio, jornal, impresso e tal, e sempre acreditou naquela informação com credibilidade. Isso aqui foi escrito por um jornalista e tal. E ele, às vezes, recebe a informação pelas redes sociais ou pelo celular e dá o mesmo grau de importância e de credibilidade. Então, essa geração está tendo que aprender a lidar com a internet. Ela dá voz para todos e ferramentas para todos, e essas ferramentas podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. E quando é utilizada para o mal, a internet se torna uma grande arma. Por isso que eu acho que os idosos hoje precisam da atenção redobrada. Por quê? Porque a arma só de usar a internet já seria grave. Mas a gente tem que sair de uma premissa que os crimes cibernéticos mudaram desde quando eu comecei a trabalhar nessa área para hoje. Por quê? Quando a gente está altamente conectado, então quando a gente compra uma caixinha de som, que é uma assistente pessoal que a gente fala com ela, quando a gente começa a interagir com os dispositivos, então hoje a TV tem internet, tem geladeira com internet já, micro-ondas fora do Brasil já com internet e tal. Então, quando os dispositivos, né, as coisas que a gente usa no dia a dia têm internet, elas estão nos monitorando de alguma forma. Então, quando você tem geladeira com internet, para a sua geladeira avisar quando vai acabar o leite, ou que você precisa comprar refrigerante porque está acabando, ela está monitorando que está faltando refrigerante. Isso significa que a geladeira sabe, como um dispositivo eletrônico, mas a empresa por trás dela também está sabendo. E esse monitoramento, que inclusive vê a Lei Geral de Proteção de Dados para dar um limite entre empresas e titulares, consumidores, ele pode ser passível de invasão. E quando os criminosos vazam os bancos de dados, os hackers, né, os criminosos, vendem essa informação, aqueles que compram conhecem muito a vítima. Então, um criminoso hoje que acessa a internet, compra o banco de dados e liga para alguém, ele liga para essa vítima conferindo nome completo, CPF, Ele já tem endereço. informação, né? Então, para algumas gerações, um indivíduo que manda uma mensagem no aplicativo de mensagem, no WhatsApp, ou liga sabendo tantas informações, provavelmente é uma ligação verdadeira. E aí que está o grande problema do modelo hoje que está sendo utilizado para os criminosos, que é o que a gente chama de engenharia social. É você usar os dados para convencer as vítimas com checagem de informação, com todas as informações que esse criminoso comprou no banco de dados vazado, e aí ele se torna muito convincente. Então não é só mais o golpe. Antigamente, o pessoal que nos assiste deve lembrar, você recebia por e-mail, você ganhou um caminhão de prêmios, você foi sorteado, você foi até intimado pela Polícia Federal. Era tudo falso, spam, genérico, e o indivíduo mandava para 1 milhão de usuários. Quem cair, caiu. Inclusive, a gente apelida isso de phishing, de pescaria. Então, ele joga isso que espera que alguém morda para pescar. Isso está mudando para a engenharia social. Ele não mais quer atingir 1 milhão de usuários, ele quer você. Ele quer os seus pais, ele quer os nossos avós. Então, ele liga para aquele usuário, sabendo que tem alguma coisa, alguma vantagem que ele pode tirar, seja desde uma aposentadoria com empréstimo pré-aprovado no consignado, né, no empréstimo consignado, até um dinheirinho que essa pessoa a vida inteira guardou e crê que por estar investido num banco, ele está seguro. Mas a partir do momento em que esse banco se tornou digital e nós temos aplicativos bancários instalados, não necessariamente existe essa segurança. E é isso que as pessoas estão aprendendo na marra e na dor. Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que o problema ou o interesse dos criminosos nos idosos é só uma questão de a credibilidade que os idosos dão para a informação e também, muitas vezes, a falta de afinidade com alguns eletrônicos, alguns dispositivos novos, que realmente são custosos para aprender, até a gente que é mais novo tem dificuldade, e que isso demanda certo empenho, estudo tal, que às vezes o indivíduo não quer ter, e aí ele se torna possivelmente uma vítima vulnerável. E um dado também para complementar essa conversa, vou pedir para o pessoal colocar aqui no telão para a gente, ó, dados da Serasa, né? Mostram que quase 12 milhões de tentativas de fraude aconteceram só em 2024,
com aumento entre os mais velhos, né? Então, a gente respalda, né, o que a gente estava conversando aqui. E você trouxe, Dulcio, essa questão da linha do tempo, né, essa questão geracional. A gente passou a ter o celular na palma da mão, que o celular que tem toda a nossa vida, ontem, né, praticamente. Assim. Então, é muito, muito rápida essa evolução, a tecnologia invadiu mesmo a nossa vida de uma forma muito atroz, assim. Acho que até para a gente se acostumar com isso, dá uma chacoalhada mesmo. Assim. Você acha que essa questão do tempo também, que a gente tem que se acostumar com uma coisa, daqui a pouco já refina mais esse crime, essa abordagem, é um desafio também, né? Sem dúvida nenhuma. Qualquer lançamento, seja do governo, seja de uma empresa, qualquer facilidade que gera... Eu tenho uma tese que assim, a gente desburocratizou, inclusive por uma lição de Steve Jobs, que não talvez tenha sido a melhor lição que ele deixou, porque quando ele começa a se popularizar com o iPhone, qual é a lição que ele deu? Ele deu uma lição, ele falou assim, eu não quero que ninguém leia o manual do iPhone, por exemplo. Eu quero que o indivíduo compre e saia usando e aprenda a usar, de maneira muito simplificada. Então, todos os novos smartphones normalmente não dependem de uma leitura de manual, por uma razão. Porque isso é friendly, isso é amigável, isso é gostoso. É intuitivo e eu já começo usando. Isso, só que você usar alguma coisa de maneira intuitiva não lhe abre os olhos dos riscos, não te alerta sobre os problemas e não te ensina até a usar ferramentas de segurança que estão pré-instalados e não foram ativados. Eu tenho um monte de cliente que me liga, fala, Dulcio, eu perdi meu celular ou tive meu celular roubado, etc. E eu quero fazer alguma coisa. Eu falo, olha, os smartphones permitem você apagar os dados à distância. Isso está pré-instalado. Basta que você tenha o login e a senha ativado. Você se cadastrou? Não, eu não sei qual é a senha, eu não sei qual é o meu login. Eu nunca fiz nenhum tipo de cadastro. Então, essa facilidade demais gera, que é o que eu falei, que é a lição de Steve Jobs. Nem sempre o que é mais fácil é mais seguro. Muito pelo contrário, eu acho que o que é mais fácil normalmente tem mais margem de segurança. E, além da velocidade da mudança comportamental e da sociedade, nós tivemos até algumas empresas sendo culpadas por essa mudança. Então, por exemplo, o setor bancário. Tem muitos conhecidos meus que têm mais idade falando, eu não queria usar aplicativo nenhum. Eu gosto de ir à agência bancária, eu gosto de ligar para o meu gerente, eu gosto dessa experiência. Mas eu não tenho opção. Não existe mais agência bancária do meu banco, ele fala. Então, algumas instituições, algumas empresas obrigaram o consumidor a se virar. Tem algumas empresas que não. Como a MedSenior, que hoje a gente fez até um bate-papo interessante sobre algumas funcionalidades, né? Que consegue aprender, inclusive no próprio hospital, tem como fazer aquilo digital. Isso é muito importante, essa forma de democratizar o acesso com o ensino físico, presencial. Mas algumas empresas falam, não, se vira. Use o aplicativo. É que uma situação de tanta insegurança, ter alguém que pegue na mão da gente e ensine junto, assim, faz muita diferença. Pois é, a gente tem uma premissa até importante falando de MedSenior, que não é ou isso ou aquilo, né? Então, você tem várias opções de atendimento. Você pode ligar, você pode ir presencialmente, você pode usar um aplicativo seguro, o próprio portal da operadora, para você não excluir. Você tem que ter essas opções, porque cada cliente tem um perfil, uma necessidade diferente. Então, a gente está sempre preocupado com isso. Então, mas isso é legal por quê? Porque vocês são uma empresa focada nesse tema. Aí, quando vocês pegam um banco, ele não está preocupado com uma categoria. Ele está preocupado em crescer. Volume. E aí, o volume gera o usuário a ter que usar o aplicativo. Eu tenho um monte de gente falando, eu não tenho Pix. Não, isso é importante falar, pessoal. Fala, não, eu não tenho medo, eu não tenho Pix. Aí eu falo, mas você tem um aplicativo bancário instalado no seu celular? Tenho. Então você tem Pix. Você pode não ter cadastrado uma chave Pix, que só serve para receber. Mas para fazer, é automático. Assim que você instalou o aplicativo bancário, você tem Pix. E você, por ter Pix, mesmo achando que não tem, sofre os riscos do Pix. Por isso que é importante essa informação. Então, isso é muito importante para a nossa audiência. Se você instalou o aplicativo bancário, você tem Pix. Então, se você tem Pix, saiba como usar com segurança, saiba os mecanismos de restituição. O Pix mesmo tem um mecanismo, que é um mecanismo especial de devolução, MED, que todo mundo que fez um Pix para um criminoso, caiu num golpe, tem que entrar no aplicativo do seu banco e acionar esse MED, um mecanismo especial de devolução, que é a forma de você ter o reembolso, você congelar o dinheiro na conta do criminoso e ter a devolução. E às vezes as pessoas não conhecem. Então, é possível. Caí num golpe, fiz um Pix errado, o que eu tenho que fazer? Eu entro em contato com o meu banco e com o banco de origem do Pix? O importante é, imediatamente, ao notar que foi vítima de um crime, você aciona o MED pelo seu aplicativo e é importante, sim, você acionar o banco de destino. É para onde o dinheiro foi. E aí você faz ali uma reclamação administrativa, né? Abre uma denúncia
para que aquele banco que tem a conta do criminoso ali que está movimentando faça algum tipo de bloqueio para ter a esperança do dinheiro voltar. E ainda falando em Pix, em golpe, quais os mais frequentes para quem tem 60 a mais, para essa população? O que você tem acompanhado aí dos golpes mais comuns? Olha, para mim tá muito claro, assim, porque assim, os crimes cibernéticos são divididos em várias categorias, né? A gente tem um monte de crime cibernético sendo cometido nas redes sociais, com crimes contra a honra, né? O que a gente chama de discurso de ódio e etc. Tem também a desinformação atingindo também essa turma, assim, por uma situação de, como eu falei, na credibilidade da informação, acabam mandando, mas foi um parente meu que me mandou pelo WhatsApp. Tem que desconfiar e checar, né? O que a gente fala de checagem de informação, checagem de fatos. Mas o top 1, assim, sem dúvida nenhuma, hoje é fraude bancária. Por quê? Eles conseguiram automatizar ligações falsas, então são ligações muito convincentes, que checam a informação, como a gente falou, liga para a pessoa sabendo as informações, e é muito perfeito. Então tem o indivíduo clicando no teclado, tem musiquinha de espera. É perfeito. Passa transferência entre... então peraí, vou passar para o setor responsável. E eles ligam em massa. Então hoje é o golpe mais comum. Por quê? Porque é o golpe que mais remunera os criminosos. Porque eles poderiam tentar invadir um aplicativo bancário que dá trabalho, eles poderiam tentar infectar a máquina do idoso ali, tentar que ele instale um aplicativo espião, alguma vulnerabilidade, também dá trabalho. É muito mais fácil ele, de uma ligação, já gerar ali um problema, que seria dizer que aquela pessoa teve uma compra que ela não vai reconhecer, claro, que é mentirosa. Então, qual é o modus operandi? Para ficar bem claro, você está em casa, recebe uma ligação, você atende, a pessoa fala, ou uma gravação, estamos ligando para validar uma compra no seu cartão de crédito de R$3.000 para tal empresa. Você reconhece? Imediatamente, não. Você não vai reconhecer e isso vai cair num atendimento telefônico. E esse indivíduo normalmente vai te levar ou para fazer Pix. Então ele fala, para você ter a preservação do seu dinheiro, você tem que enviar o Pix para tal conta, etc. Ou validar a transferência. Ou aí sim vem um golpe que, por invasão, ele vai pedir para você instalar um aplicativo que gera mais segurança, mas na verdade é um aplicativo que dá acesso ao criminoso ao celular da pessoa naquele momento e ele mesmo vai fazer as transferências. Então são modelos bem comuns e hoje está com certeza nos piores quadros aí para o pessoal da... E no caso desse golpe, quando a pessoa identificar, no caso de, se ela fez um Pix, já entendemos que tem que acionar o MED para tentar a restituição. Isso. E no caso de ser esse aplicativo invasor ali, espião, o que a pessoa faz? É só desinstalar e já acabou? Tem que acionar o banco, porque o dinheiro foi perdido, lavrar boletim de ocorrência, tentar recuperar esse dinheiro nessas vias administrativas, né? Até às vezes fazer reclamações no PROCON, né? Onde esses órgãos de defesa do consumidor. Mas se houve, porque aí tem que puxar na memória, né? Como você caiu? O que aconteceu? O que ele falou? O que ele te pediu? Pediu para eu instalar um aplicativo. Tem que desinstalar esse aplicativo. Porque esses aplicativos são aplicativos lícitos. Vale dizer, são aplicativos que o mercado usa. Para quê? Para, por exemplo, manutenção de computador à distância. Então, são aplicativos normais que você pode usar na sua casa, só que você deu acesso para um criminoso. Então, o aplicativo é real, funciona, é perfeito. Imagina que você está com um problema na sua impressora. E em vez de um indivíduo ter que ir na sua casa, ele vai à distância ter acesso ao seu computador e instalar a impressora. É maravilhoso a ideia. Isso é comum. Só que quando você instalou esse aplicativo, você deu acesso ao criminoso. Então, o ideal seria remover esse acesso. Qual é a forma mais fácil de simplificar? Remover o aplicativo. Então, sim, diante da lembrança do que aconteceu, ver se você não deu informações de acesso, códigos de acesso. Às vezes, o autor, né, o criminoso, ele convence a vítima que tem que passar um código. E o código é para recuperar a senha. Então, lembrar se teve recebimento de mensagem de texto, tudo isso para passar ou para a polícia ou para alguém que está auxiliando naquele momento para limpar ou blindar de alguma forma aquele dispositivo. E continuando falando de golpes, outros golpes são... Te interrompi? Quer falar? Não, eu acho que tem uma infinidade de modalidades de golpes. Mas tem aqueles mais comuns. Você já ouviu falar naqueles golpes amorosos? Golpe do amor. Agora? É o golpe do amor que fala? Acontece bastante. Explica pra gente o que é o golpe do amor. Olha, quem já viu na Netflix Golpista do Tinder vai saber que é mais ou menos daquele jeito. Então, o que é? É o criminoso usar do sentimento, porque o criminoso ele pode usar do medo, pode usar da ameaça, pode usar da ingenuidade, mas ele usa às vezes do amor ou da paixão para tirar vantagem. O golpista do Tinder, né, que ficou famoso no mundo inteiro, ele se aproximava de pessoas, ficava muito amigo e pedia para usar o cartão de crédito, etc.
Só que tem criminosos que vão se aproximar, principalmente de pessoas que são viúvas, perderam ali a pessoa querida e que estão de alguma forma se relacionando, não necessariamente para ter um novo amor, mas às vezes para ter alguém que tem afinidade. Uma companhia. Uma companhia, exatamente. Não precisa nem envolver relação afetiva. E essa pessoa, ou depois de construir uma relação afetiva, ela pode vir com a história de você não acredita, eu tô com alguém na família que está muito doente, precisaria de um auxílio financeiro, pede dinheiro para comprar remédio, para fazer uma cirurgia. Aí as histórias são variadas. Mas isso a pessoa já construiu todo um relacionamento, Exato. né? Já investiu um tempo ali Muito conversando, criou uma confiança, né? Muito tempo. Às vezes 3, 4 meses de relação com videoconferência, ainda mais hoje com inteligência Já criou artificial. aquele vínculo afetivo, emocional, e aí a porta aberta para fazer uma besteira. Olha que interessante essa matéria, né? Mulher perde 20 mil em golpe de namoro online. Saiba-se como se proteger. Como se proteger? Essa é o que queremos saber. Porque, essa mulher tem 59 anos, professora, usando o Facebook para conhecer pessoas, tá vendo? E a filha que estimulou ela a criar esse perfil para ela se relacionar. Não necessariamente essa mulher estava procurando um amor, mas tem o ser humano é um ser sociável. A gente procura sempre um parceiro para conversar. E aí, os criminosos estão inseridos em aplicativos de paquera e em rede social. Isso é importante dizer. Então, eles estão diretamente focados em aplicativos de paquera até aqueles criados, porque nós temos aplicativos de encontro para idosos, né? Para terceira idade. Lá eles estão também. Então, tem que tomar cuidado antes de marcar um encontro, conhecer. Até em determinados estados que são mais violentos, não necessariamente é só um golpe cibernético. Ele não vai pedir só dinheiro ou pedir informações. Marca-se encontros e acontece sequestro, né? E aí a pessoa pode dizer, não, como alguém é sequestrado? Bom, o golpe é basicamente, marca-se o encontro no shopping de alguém que você já se relacionou por 3, 4 meses de maneira virtual e ao se deslocar, normalmente é um homem a vítima, porque normalmente é o modelo de vítima, a outra, o autor liga, né, que é uma moça, fala, olha, você não acredita, o portão de casa deu problema, eu não estou conseguindo sair de casa. Você pode vir me ajudar com o portão? E aí muda-se o destino para uma residência. E lá é onde os criminosos estão aguardando para abordar essa vítima que é sequestrada. E aí vem limpar conta bancária no Pix, invasão dos mais variados aplicativos no celular e etc. Então, ter muita cautela ao marcar encontros físicos. Mas também uma situação de relacionamento virtual, mesmo que tenha chamada de vídeo, mesmo que você ouça a voz, tal, hoje tem inteligência artificial simulando vozes e vídeos. Tem também como essas quadrilhas de alguma forma cooptarem mulheres ou homens de mais idade para simular ser alguém que está apaixonado ou alguém que é uma companhia, para ou tirar informação sigilosa e depois extorquir a vítima, falar, vou contar para sua família, vou contar no trabalho, ou para de fato contar histórias que está passando de algum tipo de necessidade, ou pior, eu tive um caso que eu trabalhei, que o autor, ele tinha mais idade, ele era dono de um shopping, um cara muito bem e tal, e era viúvo. E ele estava se relacionando com uma mulher online, e aí ela era de fora, ela não era de São Paulo. E um dia ela prometeu ir até São Paulo, então ela só pediu para que ele ajudasse na passagem aérea, tal, um presente, deslocamento. No final, ele pagou e ela nunca apareceu. Então, no momento do encontro, ele se aproveita até no dia de, eu estou indo te ver, mas eu preciso de ajuda financeira. Então, ter muita cautela antes de qualquer... Sempre quando envolver valores, ter cautela redobrada, e aí é aquela história. Isso é construído na base da confiança, muitos meses são gastos pelo criminoso, e isso não dá certeza de que é realmente uma relação fiel, uma relação real. E é até difícil identificar como identificar o problema, né? Como identificar que é fake ali, aquela cada relação. vez mais sofisticado, né? É difícil, nossa. O que é o golpe da mão fantasma? Era isso que você estava falando, da questão da pessoa acessar o dispositivo da outra? É que no caso que eu citei, ele normalmente não assume o controle, ele usa o dispositivo da pessoa, mas ela até pode estar vendo ou até acompanhando o uso. Porque como ele acessou dizendo que era para segurança, ele fala, então vamos fazer junto um Pix tal, e ele deixa que a vítima interaja. O golpe da mão fantasma é depois de instalar no aplicativo, ele assume o controle total. Então o criminoso mexe no seu celular. E por que mão fantasma? Porque o dispositivo está mexendo sozinho. Que na verdade é o criminoso usando. Está fazendo isso remotamente, fazendo online. E isso é o golpe da mão fantasma. E então, ali ele acessa tudo. Senhas, bancos, etc. Até porque
as pessoas podem dizer, não, mas ele consegue acessar tudo, mas e se eu não passar a senha? E se eu não transferir informação nenhuma? A gente tem que lembrar que ele está no seu celular. Se ele está no seu celular, provavelmente ele tem acesso a e-mail que está logado, né, previamente, e ele também tem o seu chip da operadora funcionando. Com o chip e e-mail, ele faz recuperação de senha, inclusive de banco. Então, ele acessa todos esses dispositivos. É que o golpe da mão fantasma, ele recebeu esse apelido porque o criminoso não mexe na frente da vítima. Normalmente a vítima está já para dormir, já é quase de madrugada, e coloca o celular na cabeceira e nesse momento o celular começa a mexer sozinho, liga e tal, porque é o criminoso usando o aparelho. Como se prevenir disso? Um detalhe importantíssimo que as pessoas esquecem, celular tem antivírus. Pode instalar. Então, tanto Android como iOS tem antivírus no mercado para você usar nos aparelhos. Instalem antivírus. Principalmente o Android, tá? Porque o iOS é um sistema fechado, né? Não deixa você instalar aplicativos fora da loja oficial. Mas o Android você consegue fazer download de qualquer fonte. E ele pode ser um aplicativo que gera vulnerabilidade ou que assume o controle. Então, contratem e instalem o antivírus no celular. É uma dica importante que as pessoas simplesmente não fazem e não têm esse costume porque acham que é hoje. só computador. Você tem antivírus, Maicon, no seu celular? Não, eu tenho iOS, mas assim, eu tenho um cuidado triplicado para baixar. Depois a gente pode até falar mais sobre a questão de como se prevenir, né? Que eu acho que isso é uma pauta importantíssima. Na verificação em 2 etapas, reconhecimento facial. Acho que vamos tem chegar lá, vamos chegar pra lá. gente falar ainda. Mas vamos continuar, então, entendendo os golpes mais famosos. Tem também o golpe do boleto falso. Que isso aí, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo, que está assistindo a gente, preste muita atenção. Porque o que acontece? A pessoa paga um boleto que foi alterado, né? Alguma informação foi alterada. E aí você acha que está lá em dia com seu plano de saúde, que você está em dia, né, com alguma previdência privada, alguma coisa que você pagou, mas não, o dinheiro não foi para o lugar certo. E aí? É muito comum, né, na população madura, ter o boleto impresso, né? Às vezes cola na geladeira ou deixa num lugar visível para não esquecer, para ter aquele controle ali das parcelas, das prestações, do plano de saúde. E aí, muitas vezes, ela baixou esse boleto de uma fonte não confiável, imprimiu de algum lugar que não deveria. Como que a gente faz para identificar isso? Esse é um tema importante. A gente tem formas de ter mais segurança. Por quê? Porque os criminosos sabem que as pessoas pagam boletos todo mês. E tem coisa melhor do que você simplesmente mandar um boleto daquele pagamento esperado. É muito fácil enganar essa vítima. Então, eles monitoram, inclusive por causa de vazamento de dados, quais seriam os serviços utilizados por aquela vítima. Tem plano de saúde, conta de luz, até multa de trânsito eles simulam. Tiram fotos do veículo, depois pela placa eles fazem o levantamento do titular do veículo, proprietário, e manda a multa falsa com a foto que o criminoso tirou na rua. Então tem que pensar nisso, eles são empenhados. E o empenho gera convencimento, gera artimanhas interessantes. Então, o boleto, primeira coisa, ele é possível você recebê-lo ou impresso ou pelas vias digitais. Isso praticamente quase todas as empresas têm as duas opções. Vocês têm essas duas opções? Sim. Então, lembrar primeiro qual foi a sua opção. Se você vai receber sempre pelo correio, assim será a entrega. Não vai vir pelo e-mail, não chegará por WhatsApp. Então, essa é uma primeira coisa importante, uma primeira alerta. Segunda coisa, não é porque o boleto chegou impresso na sua casa que ele é real. Né? Os criminosos simulam boletos falsos, idênticos, e mudam o código de barra. Como identificar? Na leitura do código barra, na hora do pagamento, quando você faz a leitura do código ou escreve, né, os números, né, você digita os números, você tem que checar para quem você está pagando. Verificar se bate, se é uma empresa, se é o CNPJ esperado, se é o nome que você está acostumado a ver todo mês. Porque muitas vezes o boleto é falso e para um sistema de plano de saúde você vai ver e pagou para uma pessoa física. Não tem absolutamente nada a ver. Então, recebeu o e-mail, o boleto, checa se ele está adequadamente impresso como sempre vem. Isso é a primeira cautela, porque o criminoso às vezes faz porcamente uma simulação. Segunda coisa, se você optou pelas vias digitais, tem que ter cautela. Tem muito e-mail falso de todos os serviços. Veja se o remetente, que é o que sempre te manda, se for por via digital, né, por WhatsApp, veja se é um WhatsApp verificado, né, com o selinho de verificado. Então dá para você ter o mínimo de cautela, lembrando que na hora do pagamento você sempre vai saber se o valor bate, se é um valor como você sempre pagou, e se está sendo pago para quem você paga todo mês. Lembrando que muitas vezes é possível você optar pelo débito automático, e agora, lançamento recentemente, do Pix automático. Programado. O Pix automático vai fazer exatamente o que é o débito automático, que é maravilhoso para você ter esse controle, porque depois que você aceitou uma vez o Pix automático, você só vai usar
esse boleto, a fatura para controle, mas não é obrigado a pagar todo mês. Perfeito. É bom também para você evitar receber boletos falsos. Inclusive no nosso site, né, www.medsenior.com.br, esse é o site oficial. Você tem lá dicas de como evitar golpes, né? Algumas coisas práticas ali de como é o boleto, como que aparece a razão social para quem você está pagando. E principalmente sempre acessar o site oficial da operadora, porque isso te dá garantia que você está conversando diretamente com a empresa. O maior risco, talvez, doutor Dô, seja quando a pessoa vai no Google e digita lá, quero pagar boleto, segunda via, né? segunda via do boleto. E aí pode aparecer um site malicioso que não é o oficial. Então, dica, confira medsenior.com.br. Esse site é o único site oficial. Lá dentro você tem as áreas lá para acessar a área do cliente, segunda via de boleto, mas sempre fazendo esse caminho você está mais seguro, né? Eu vou complementar a sua dica, que é muito importante, porque eu realmente... Você tem razão. Normalmente, o problema está quando a pessoa não recebeu o boleto por e-mail, pelo correio, como estava acostumado, e isso pode acontecer. Pode extraviar na portaria, pode extraviar nos correios, os correios entram em greve. Isso acontece na vida normal das pessoas. E aí, na hora de emitir a segunda via, a pessoa joga no Google. E aí, sim, encontram sites que podem indicar, inclusive para qualquer serviço, às vezes não é nem clonando, aquele site específico. Segunda via de boleto, clique aqui. Então, para a segunda via, o que eu recomendaria? Entrar no site oficial digitando www.medsenior ao invés de usar plataformas de busca. Porque a plataforma de busca pode redirecionar para sites fraudulentos. Então, entra no site oficial e por lá procure a segunda via. Ou aplicativo, vocês conseguem? Aplicativo oficial Medsenior Beneficiário. Então, já tem o aplicativo no celular, melhor coisa do mundo. Já usa o aplicativo que você já instalou, já validou. Esse momento de segunda via é um momento delicado que cabe um pouco mais de atenção, porque muitas vezes a armadilha estará nesse momento. E falando também de... Momentos delicados. Delicados, né? E questões fraudulentas, assim, né? A gente precisa comentar também quando o golpe, né, envolve, por exemplo, o INSS. Né? Quando a pessoa não está ali acostumada com o aplicativo oficial, né? Às vezes a pessoa também cai ali num aplicativo fraudulento e olha essa informação. 4 em cada 10 aposentados não conhecem o aplicativo do INSS para contestar os descontos indevidos, né? E aí? Olha, esse golpe, vou começar no panorama geral. O problema que aconteceu no INSS foi um problema tão grande porque ele não dependia de um erro da vítima, né? O aposentado não tinha que ter feito nada, ele não dependia de uma ação humana. Era algo internamente dessas associações que conseguiam fazer o desconto no contra-cheque. Agora, se as pessoas acompanhassem os descontos, poderiam ter identificado. Claro que isso é muito relativo, esse controle às vezes é até complexo. Muita gente nem sabe qual é o valor exato que recebe de aposentadoria. Às vezes nunca entrou nem no aplicativo também. Não... Então, no fim, tem um lado positivo dessa história. Se é possível ver alguma coisa positiva num crime tão grave como aconteceu, envolvendo um valor tão alto, que é que os aposentados agora vão realmente instalar os aplicativos reais, vão ter um pouco mais de controle, porque sabe que é vulnerável. E isso foi um problema, porque além das pessoas não conhecerem exatamente o aplicativo, que é Meu INSS, é bom lembrar, né? O aplicativo oficial, e que valida pelo GovBR, o acesso é pelo GovBR, os criminosos, quando anunciou o problema do golpe grande do INSS, criaram aplicativos paralelos falsos, sites falsos. Você teve desconto indevido, entra aqui, preencha o cadastro e tal, tudo falso. Então, é mais uma vez aquela história, o problema reside em não estar navegando no canal oficial. E para navegar nos canais oficiais não tem muito erro, porque mesmo que você não conheça, no Google normalmente é o resultado, primeiro o resultado orgânico. Se você olhar o www, né, o endereço, você vai saber que o site é oficial. Ou se você tiver alguma dificuldade, vai na rede social, isso às vezes é mais fácil. Encontra a rede social original e deve ter o link lá. Então procurar esses caminhos ou pedir auxílio de alguém, de algum familiar, porque é só um detalhe. Entre você instalar o aplicativo verdadeiro e conseguir seguir ali sua vida com tranquilidade, ou você instalar o aplicativo falso e começar a ter outros problemas. Porque o link falso, né, a vulnerabilidade, normalmente não é só para você preencher um formulário. Esse formulário gerará uma ligação ou uma comunicação que pode gerar um envio de boleto falso, que pode gerar uma invasão no celular, que pode ter uma tentativa de tirar dinheiro dos aplicativos bancários. Então, às vezes, é um detalhe que gera uma cadeia de problemas, sendo que, na verdade, a gente tem que só ter cautela de quando vai procurar aquilo que é desconhecido em procurar os canais oficiais e os aplicativos reais. E, normalmente, a própria imprensa, hoje,
tem divulgado esses caminhos. Então, se você procurar, até notícias indicarão o link do aplicativo oficial, Meu INSS. E aí a nossa obrigação, né, como pensadores da área, é cobrar a segurança dos aplicativos em si. Porque nós tivemos uma operação da Polícia Federal que viu que estava tendo problema na validação, que uma quadrilha conseguiu superar o reconhecimento facial, alterando dados dentro do sistema do governo. Então, aí cabe à polícia e aos órgãos competentes e a gente cobrar a melhoria do sistema. Agora, dos usuários, um pouquinho de atenção já evita 90% dos problemas e procurar os canais oficiais, né? Baixar o aplicativo real. Perfeito, gente. Seguindo agora, então, aqui no nosso podcast, agora para, então, já entender em vias práticas, assim, de atenção, você já deu várias dicas, né? Várias situações aí que a gente precisa se atentar, hábitos novos, talvez, para adquirir também. E como que a gente pode identificar, falando nisso mais como o idoso como alvo, assim, quando algum familiar ou alguém próximo pode identificar que tem alguma coisa diferente acontecendo? A gente falou aqui, acho que não falamos, né, do golpe do WhatsApp clonado também, não que é uma questão muito recorrente, que envolve outras pessoas, né? Nessas situações, como alguém pode se atentar e alertar? Vamos lá. Em época de inteligência artificial, eu recomendaria essa família ter uma palavra-chave combinada para quando envolver pagamentos e valores. Então, eu combino com o Maicon, ele, por exemplo, às vezes faz uns Pix, paga uma conta minha ou outra, eu falo, Maicon, você só vai me pagar quando eu pedir para você me pagar alguma coisa, você vai falar qual é o nome do cachorro, qual é uma data de nascimento que vocês combinaram previamente e essa palavra vai ser validada. Por quê? Eu digo isso. Porque rapidamente, com o avanço da inteligência artificial, é possível um criminoso usar a minha imagem e voz e fazer uma simulação, né? Fazer uma ligação de vídeo com o Michael e ser eu falando. E, na verdade, é o criminoso usando minha imagem. Isso é para ontem, assim. Isso aconteceu, inclusive, eu até mostrei um vídeo hoje pro Michael. Aconteceu isso numa empresa em Hong Kong, que teve uma videochamada dos funcionários de uma empresa e o criminoso fraudou a imagem de 4 diretores dessa empresa e colocou o diretor comercial para participar dessa reunião. Então, era 4 simulações e ele. E eles pediram para esse diretor comercial fazer um pagamento de 25 milhões de dólares para um fornecedor. Ele pagou. Essa notícia a imprensa mundial cobriu, tá? Ele pagou para o criminoso um golpe de 100 milhões de reais. Usando o quê? Simulação de imagem por IA. E esse criminoso que faz isso em Hong Kong é amanhã o criminoso aqui, tranquilo, no Brasil, com acesso a essa tecnologia que já é muito democrática e pública. Então, é partir da premissa que voz e vídeo não mais geram confiança naquela informação, porque a voz pode ser falsificada, sintetizada e o vídeo também. Então, como superar isso? Só se você tiver alguma conversa prévia com alguma característica específica que vocês vão validar em todas as ligações que envolverem algum tipo de informação sigilosa ou pagamentos. Eu daria essa dica. Até porque, mesmo que o número seja do seu conhecido familiar, você não pode ter certeza. Por quê? O celular pode ter sido roubado, ele está usando o WhatsApp do seu filho, da sua filha, do seu parente, ou ele pode ter sido de fato invadido. Para invadir o WhatsApp hoje é muito fácil. Tanto é que nós tivemos até o Sérgio Moro, quando era juiz, foi invadido. A história da Vaza Jato foi uma invasão do Telegram lá do Moro. Ele era juiz federal, uma das operações mais importantes do Brasil, foi invadido. Então esses aplicativos têm como validação um código, que às vezes o criminoso engana alguém para passar e acessa, de fato, quando não tem a autenticação de 2 fatores, o WhatsApp, essas plataformas de mensageria. Então vai ser o número do seu filho. Vai ser a foto do seu filho, o telefone que você tem na agenda pedindo ali o pagamento. Às vezes com a voz do seu filho. Às vezes, inclusive, com a voz e a imagem. né? Então, mesmo que seja aquele número cadastrado, o número dos seus parentes, cheque, porque pode ser uma invasão, um celular roubado e a pessoa está se passando por ele. Desconfie sempre, né? Essa ideia da palavra-chave é maravilhosa, né? Uma palavra combinada. Isso. Claro, não vai anotar a palavra no celular, No né? bloco de notas. Não vou esquecer, vou deixar anotado. Não. Grava talvez um nome, talvez mais antigo, alguma coisa muito da família, para verificar, né? Qual é o nome? Ah, lembrou, falou, ok, validou que é a pessoa. Muito interessante. Muito. Fica uma dica aí para quem tá nos assistindo. Eu já vou combinar lá em casa também, porque a gente não tem isso não. E a Eu gente- Lá em casa a gente tem, Vocês tá? têm? Eu tenho com os meus pais também, porque tem que ter. Porque imagina assim, na correria, porque isso, na teoria, isso é importante de falar também. Acho que todo mundo que está nos vendo, parece que os golpes são tão simples e distantes. É que nem o crime, né? Ninguém acorda hoje e fala, acho que eu vou ser assaltado. Acontece. Simplesmente acontece. É super aleatório, mas acontece. E o crime cibernético, eu tenho visto também, os meus clientes às vezes choram em reunião. Então, fizeram um investimento,
achando que estava investindo numa corretora lá, comprando criptoativos, que também é um tema que afeta os idosos, é importante falar. Por quê? Porque é um tema muito novo. Quanto a gente conhece de criptomoedas, de Bitcoin? Só que o idoso está vendo. Muita gente falando, pô, ganha dinheiro, valoriza, vale a pena. O que ele faz? Google. Encontra uma corretora, começa a comprar. Tem, às vezes, até uma relação com um assessor de investimentos pelo WhatsApp e tal, e vai pondo dinheiro. Quando vai sacar, ele simplesmente é bloqueado, o site sai do ar tal. Era uma corretora 100% falsa. E eu vejo meus clientes chorando em reunião. O indivíduo perdeu. Tem um cliente que perdeu toda... Ele pôs um apartamento de herança numa corretora falsa. E ele começou a chorar. Falou, Durso, eu me sinto muito inocente de ter acreditado. E eu falo, olha, eu não quero que você se julgue, porque é normal. As pessoas não creem que vão ser enganados, mas pode parecer tudo muito simples, mas na prática, quando a gente pega no dia a dia, na correria, acontece sempre, acontece muito. É isso que eu posso dizer. É absurdo a quantidade de pessoas que caem. Então... Não existe milagre, né? Coisa barata, tá muito abaixo do preço, desconfia. Tá com uma promoção muito sensacional, desconfia. Acho que tem indícios aí que a gente tem que ficar muito atento, né? Vez ou outra, algum amigo também confessa algum erro, alguma bobeira. E assim, não tem idade, né? Acho que qualquer pessoa tá suscetível a isso. É que o criminoso, Michael, ele é esperto porque ele envolve sentimento. Lembra o golpe do falso sequestro? Então a pessoa tava dormindo, tocava o telefone de casa, residencial... Mãe, chorando. Me pegaram, precisa pagar. O que ele fazia ali? Não era uma voz falsa, era uma voz de qualquer criança. Mas a mãe ficava tão preocupada naquele momento, no susto, que ela pagava achando que a filha estava sendo sequestrada. Às vezes estava até dormindo no quarto do lado. Isso já aconteceu. Eu dentro de casa, minha mãe recebeu uma ligação. E assusta. E assustou. Luana, eu falei, mãe, eu tô aqui. Aí cai, né? Porque é pelo sentimento mesmo, né? Isso se tornou tão popular que se tornou já pouco eficiente. Mas o WhatsApp... são histórias parcialmente reais e que envolvem sentimento. Então, por exemplo, eu já tive casos que a menina mandou pra mãe assim, mãe, acabei de bater o carro, o moço tá muito bravo, tá me ameaçando, tal. Faz um pix pra ele de R$1.000 pra ele ir embora. Eu tô chorando aqui. A mãe fez. Então, envolve sentimento. Sempre tem essa característica de imediatismo. Precisa ser agora, senão vai acontecer um mal, senão não vão... É uma cirurgia que precisa ser paga. Uma emergência. Inclusive, em São Paulo, nesse setor médico, a gente tá tendo um golpe muito comum. Eu não sei se vocês já viram esse problema aqui, que é o indivíduo é internado, e aí eles têm esses vazamentos, e eles ligam para o quarto hospitalar, enquanto, por exemplo, alguém está fazendo uma cirurgia, eles falam, olha, o indivíduo está em cirurgia, tal, seu marido, né? Então, você precisa fazer um pagamento para provar alguma coisa que vai ser utilizada. Isso é muito comum, inclusive os quartos hoje hospitalares em São Paulo, a gente tem uma plaquinha de alerta desse golpe, tipo, tão comum que está. Então, eles ligam para as pessoas internadas para dizer que aquela pessoa que está no momento cirúrgico ou no momento de algum atendimento médico está precisando de um pagamento. Então, é essa história. Sempre quando isso acontecer, mesmo que seja em ambiente hospitalar, chame o médico, confira se isso é real, porque provavelmente... Pelo imediatismo, é fraude. Se você... Sabe qual é a minha premissa? Já ouvindo você. A minha premissa é desconfiar de tudo. Eu desligo na cara do meu gerente. Por quê? Segurança. Eu prefiro desligar na cara dele, depois retornar. Ele fala, pô, era eu. Eu falo, tudo bem, mas eu prefiro... certo, Então, a premissa é que é falso. E aí, depois eu vou ver se é real. Então, eu checo tudo que é real. Ou checo tudo o que acontece. É a melhor coisa que as pessoas têm que fazer. Sai da premissa que é falso. Vale lembrar, a Med Senior não realiza nenhum tipo de cobrança adicional e nenhum tipo de serviço. É o que está na sua fatura lá oficial, no seu boleto e nada mais. Não tem coparticipação, não tem cobrança extra. Então, se ligar cobrando, pedindo alguma coisa, desconfia, é golpe, sai correndo, denuncie, desligue, sai fora. Outra coisa também que é muito comum nas empresas de forma geral é aquele golpe do candidato. Ele está fazendo um processo seletivo e, de repente, a empresa cobra algum tipo de taxa, alguma inscrição. Gente, a Med Senior não cobra nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de inscrição. Treinamento. Não cobramos nada disso. Os processos são totalmente diretos com a operadora e sem custo também. Então, cuidado com esses golpes aí que estão cada vez mais comuns, né? E refinados. Eu estou impressionada, assim, o nível que você usou o termo engenharia social, variedade, né? Assim, de como que as pessoas, os criminosos, se dedicam mesmo a estudar aquela vida, aquela família, para atacar, né? Assim. Então, imagina assim, Luana, ele tem todo o tempo do mundo e antes ele tentava tirar pouco dinheiro de muitas vítimas. Hoje ele foca numa vítima que ele consegue... E é interessante, porque alguém da audiência pode estar falando, então eu não tenho problema, porque eu tenho R$1 na conta. Esse indivíduo, provavelmente, ele pode ter aposentadoria e provavelmente ele tem empréstimo pré-aprovado. Então, até aquelas pessoas que têm R$1 na conta corrente podem ter um problema por invasão,
por causa do empréstimo pré-aprovado, e aí depois tem que ficar debatendo com o banco quem vai pagar esse empréstimo, porque o criminoso faz o levantamento do empréstimo e faz o Pix, né, envia o dinheiro para contas dele. Então, mesmo quem não tem muito dinheiro pode ser uma vítima hoje na internet. Eles têm muito tempo, eles estão à distância, eles vão tentando. Sim. Então, nesse cenário todo que a gente falou, que dá essa sensação dessa insegurança, né? E você já falou, desconfie de tudo. Qual é o básico que a gente precisa ter, assim, para se proteger digitalmente? Porque os nossos dados estão aí, a gente faz tudo na palma da mão mesmo. Mas e aí, o que eu preciso? Aquele negócio de verificação em 2 etapas? Mitos e verdades sobre o que acontece e o que não acontece na prática. Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos. Então vamos lá. Primeiro, hein? Ping-pong. Idosos são os que mais caem em golpes digitais. Mito ou verdade? É parcialmente verdade. Depende do golpe. Em alguns golpes, sim. Em outros, é mito. Mas parcialmente verdade. Outra, hein? Se o site tiver cadeado no endereço, ele é totalmente seguro. Mito ou verdade? É mito, falso. O cadeado só significa que alguém pagou para ter o HTTPS. É só um sistema a mais de checagem de segurança, mas não significa que o site ele pode ser 100% falso. Só explicando para quem tá em casa, é aquele cadeadozinho que aparece lá em cima Lá na da barra do navegador. Isso. Onde a gente digita Aquilo ali. é uma validação que alguém paga para ter, mas a aprovação Olha aí, ó. não é rigorosa a ponto de identificar se o site é falso ou não. Então, só ter esse cadeado não significa nada. É bom que tenha, mas ele não garante a segurança absoluta. E tem alguma coisa que garante para eu saber esse site aqui é confiável? Não tem, né? Não, É saber se é um site oficial. Exato, e isso. sim. E você também perceber, por exemplo, vamos supor que você queira fazer uma compra num site que você nunca comprou. É possível? É. Você vai ver os meios de pagamento, você vai ver se ele aceita cartão de crédito ou só Pix, porque o criminoso normalmente leva a compra para o Pix, que é instantâneo. O cartão de crédito tem seguro, compensa em 30 dias, dá trabalho. Você vai verificar na campanha de entrega, quanto tempo ele promete a entrega, se ele tem CNPJ, loja física, se tem telefone, liga. Checa se atende, se você fala com a atendente. Então, são os dados ali presentes, CNPJ. Você checa se tem inscrição, porque às vezes o CNPJ ou é falso ou é usado de empresas terceiras. Veja sites de reclamação. Então, dá uma pesquisada, vê se tem reclamação sobre aquele site. Dá para ter, só que dá trabalho. As pessoas, às vezes, pela instantaneidade, não fazem essas pesquisas e arriscam. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Que não dê. Próximo. Golpistas conseguem clonar o WhatsApp só com o meu número. Mito, absurdo, mentira total. Precisa de mais informação. Precisa, com certeza. Só seu nome, só tendo o seu número de telefone, ele não consegue grampear, não consegue invadir o WhatsApp, nada. Então, tudo bem passar o telefone para as pessoas. Pode passar para quem você quiser. O criminoso ele pode te ligar e pedir o código. Se ele conseguir o código, ele pode invadir, se não tiver autenticação de 2 fatores. Mais um aqui, mito ou verdade? Boleto falso é coisa rara. Não, é muito comum. É muito comum, já falamos disso aqui. Se eu clicar em um link falso, já estou sendo hackeado? Só de clicar? Esse mito é importantíssimo falar. Inclusive, eu tirei essa dúvida no ar num podcast com um hacker ético. Olha. Que é o Gabriel Pato. Hacker ético. Ele falou o seguinte: já foi uma época em que navegar podia ser perigoso, mas hoje os navegadores, então aquele aplicativo que você usa para entrar na internet, ele traz segurança e se você tiver um antivírus, mais ainda. Então, provavelmente não gerará risco, mas é bom não sair clicando em todos os links, porque pode ter site que faz o download automático, mas não executa no seu computador automaticamente. Então, você teria que apagar e não executar. Então, o você ideal... tem que autorizar depois que você clicou ali alguma instalação, alguma coisa, Ou né? por exemplo, se você acessa um site que ele quer pegar a sua geolocalização ou acessar a sua câmera ou microfone, todos os navegadores vão pedir autorização. Então, sempre... É aquela história, lê. As pessoas, às vezes, antigamente tinha o pop-up. Não tem mais, graças a Deus, porque pop-up era chato, né? Mas agora vem aqueles pedidos no navegador. Posso usar a sua localização? Posso autorizar o encaminho de notificação? Leia o que está pedindo, porque ali pode ser que seja uma autorização para ligar a câmera, por exemplo. Permitir a câmera, exatamente. Então, é possível acessar a câmera pela permissão. O ideal é ter cuidado ao navegar. Mais um, mito ou verdade? Se o golpe já aconteceu, não preciso denunciar. Deve denunciar. Muita gente fala, mas é só R$50, é só R$100. Eu falo, tem quadrilhas que vivem de pequenos golpes porque ninguém denuncia. Então, pelo menos o boletim de ocorrência na internet, não precisa nem até delegacia, faça, porque a lavratura desse BO serve como relatório para a Secretaria de Segurança Pública verificar que os crimes cibernéticos são uma realidade, um problemaço. Tem uma delegacia em São Paulo, o delegado titular me relatou, que hoje os estelionatos que ele registra, 80% são na internet.
20% só de estelionato no mundo físico. Então, os crimes estão migrando para a internet e o poder público precisa ver isso. Como eles podem ver? Com registro, mesmo que seja R$50. E outra coisa, é R$50, mas amanhã se aprenderem a conta lá de uma quadrilha, volta os R$50 para você. Então não tem prejuízo nenhum e é importante lavrar. Interessante. Usar a mesma senha para tudo é arriscado? Essa pergunta, acho que eu espero que as pessoas saibam a resposta. É arriscado pelo seguinte, né? Não necessariamente porque você vai passar essa senha, mas a gente tem que partir da premissa que as empresas sofrem, às vezes, um problema de cibersegurança. E aí você usou essa conta e colocou essa senha numa empresa frágil. Se essa senha vazar, automaticamente, não é criminoso tentando, tem inteligências artificiais que vão testar a sua senha em vários sistemas que você tem conta. Se você tem a mesma senha em tudo, ele vai invadir em todas as frentes. Ele vai invadir redes sociais, e-mails, tudo que ele testa automaticamente. Então, nunca usar a mesma senha é a recomendação. Deixa eu puxar um gancho desse assunto de senha, que eu acho que é bem interessante. Assim, navegador de internet, normalmente, seja no computador ou no celular, normalmente ele te dá a opção de você salvar automaticamente a senha daquele site. Isso é seguro de fato ou não? Vamos lá. Assim, ele tem certa ele tem os bônus e os ônus, tá? Qual é o bônus? É preferível você usar isso e ter uma senha para cada aplicativo do que você ter todas as senhas iguais e não usar esse sistema. Então, depende qual é o seu grau de experiência, porque às vezes é melhor usar isso e você não ficar fazendo recuperação de senha ou colocando senhas fracas, porque eu prefiro que os nossos ouvintes tenham uma senha super forte, com um asterisco, com um jogo da velha e tal, e salvem, do que usar uma senha 1, 2, 3, 4 Corinthians. Entendeu? Então, depende o quanto isso vai te ajudar na experiência. Porque o ideal, se eu falar o plano ideal, é ele colocar uma senha forte, anotar num papel em casa e não salvar no navegador. Inclusive, no celular, tem aquele pedido de acesso por reconhecimento facial. Até em banco, não façam. É melhor você digitar todas as vezes a senha, porque o celular corre risco de monitoramento. Mas, por isso que eu falei, eu, por exemplo, eu dando essa dica, mas alguns serviços, por exemplo, serviço de streaming, eu uso uma senha lá que eu salvei no meu navegador. Por quê? Porque se me invadiram, eu não tenho cartão de crédito pré-cadastrado, não dá para gastar dinheiro, não dá para me gerar um problema muito grave. Então depende um pouco qual é o site e qual é a experiência. Às vezes vale a pena, às vezes não. E você falou de senhas fortes, com asterisco, letra minúscula, maiúscula. Isso realmente faz diferença? Faz. Por quê? Porque hoje nós temos sistemas de inteligências artificiais que ficam chutando a sua senha o tempo inteiro, o dia inteiro, que é o que a gente chama de invasão por força bruta. Então ele vai chutando até acertar. Só que você vai falar, não, como ele consegue chutar? Ele consegue chutar milhões de senhas por minuto. Com computação quântica, infinito, assim. Então, a senha, quanto mais longa... Por isso que alguns aplicativos te exigem você preencher um requisito de ter asterisco. É importante. Então, se conseguir usar, melhor fazer uma senha mais longa, com caracteres especiais, do que não fazer. Isso dificulta uma tentativa de chute da senha, de acesso externo por tentativa e erro. Perfeito. Agora, sim, numa lógica de vazamento de dados, vamos lá, eu tenho acesso a um site, a um serviço específico, e de repente essa empresa que eu tenho lá, o meu vínculo, ela deixou esses dados vazarem. Como é que é a lógica de um hacker, de uma pessoa maliciosa nisso? Alguém vai invadir essa empresa, vai pegar os meus dados e provavelmente ele vai filtrar ali os clientes potenciais de golpe. E ele vai abordar esse cliente. Então, o passo a passo de um golpe, ele nunca vai ser só tenha sua senha, vou entrar em algum lugar. É muito provável que a pessoa receba uma abordagem quanto a isso. Perfeito. Alguém vai te ligar, alguém vai te mandar alguma coisa. Eu acho que aí está um ponto de atenção para a gente desconfiar, né? Se eu não demandei, se eu não procurei, por que eu estou sendo procurado? Perfeito. É como se fosse setores de uma empresa. Então, tem um setor, que é uma quadrilha, especializada em invadir empresas, subtrair banco de dados e vendê-los. Normalmente, a quadrilha que invade e pega o banco de dados não aplica golpe, porque ela é especializada em invadir e vender banco de dados. Aí, esse banco de dados é vendido. Normalmente, Telegram, que é a nova Deep Web da internet. Vendido esse banco de dados, vai para a quadrilha que vai não só filtrar, mas enriquecer esse banco de dados. Como que se enriquece o banco de dados? Tem lá seu nome, CPF e as características daquele serviço. Eles enriquecem. Como?
fazem paralelo outros bancos de dados para saber quem são seus parentes, quais outras informações que eles podem atrelar àquela informação vazada. Enriquecido, eles podem ou revender ou usar. Aí sim, eles vão para melhor abordagem. Então, quem é você, quantos anos você tem, onde você gasta dinheiro, quais são seus gostos, quais suas preferências, e aí a história vai mais ou menos seguir esse sentido que eles estudaram. Mas um alerta que você falou vale. Assim, se você não pediu o serviço, se você não fez uma compra, se chegar qualquer tipo de questionamento, o ideal é desligar e verificar se aquele questionamento faz sentido. Então, por exemplo, hoje o principal meio de abordagem para fraude bancária é: você reconhece essa compra? Você ouviu, respondeu que não, ele vai te transferir, desligue. Aí você pensa: poxa, eu estou dizendo que eu não fiz essa compra. Onde é o local que você tem que checar se caiu ou não uma compra no seu cartão de crédito? No aplicativo. Ou ligar, que seja, não quero usar o aplicativo. Ligue na central. Olha, eu acabei de receber uma ligação, falou que tem essa cobrando? Não tem. É golpe. Então, eu diria que o ponto principal desses golpes é ter paciência, mesmo que a pressão do interlocutor seja alta, para você checar, porque dá tempo de checar. E provavelmente, se você checar, você vai resultar que é golpe. Isso em cobrança, isso em uma informação ali que estão tentando te invadir, que você foi intimado. Eu atendi uma cliente ontem que ela falou assim: olha como ela caiu. Recebeu uma ligação dizendo que uma polícia de tal lugar, no interior de São Paulo, estava fazendo uma operação de lavagem de dinheiro e ela tinha sido envolvida, que eles tinham usado uma conta aberta com os documentos em nome dela. Não. E que ela precisaria checar informações. Então ela foi checando, porque estava falando com a polícia. Inclusive fez videochamada. O fundo de delegacia. De delegacia. Caramba. Tudo golpe. Tiraram o dinheiro dela lá, depois dizendo que ela tinha que fazer um Pix e tal. Ou seja, se ela checasse, como que checa isso? Para a ligação, fala: olha, eu vou falar com o advogado, eu vou checar. Como assim? Estão me investigando? Eu nunca abri conta nenhuma. Então eles vão pelo medo, né? Por esse medo imediato. Não, mas como? Eu investigado, nunca fiz nada. Ou eu preciso pagar e receber aquela cobrança. Tal. Então, calma. Senta, checa, procura os canais oficiais, confirma a informação, até o boleto. Esse boleto é válido? Normalmente, se você mandar para a empresa, ela vai te responder. Liga para a operadora, pergunta, né? Não tem problema nenhum. É melhor confirmar do que fazer o pagamento errado. Porque o raciocínio é muito convincente e muito embasado, né? Como eles têm muitas informações, eles vão checar praticamente todas as informações. E como que a lei protege essas pessoas? Assim, hoje a gente tem... Fala um pouquinho de Marco Civil, de LGPD... Como que funciona? Como que as pessoas podem ter mais conhecimento e se proteger pela lei? É ótimo, assim. A LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela criou uma proteção prévia. Por quê? Porque você, por exemplo, tinha crescendo no mercado, principalmente pelas Big Techs, a coleta exagerada de dados. Então, eles queriam te conhecer profundamente para marketing digital, porque isso era uma forma de remunerar ali o usuário. A experiência do usuário, eles queriam, então, ter muitos dados. Veio o legislador e falou: não, calma, vocês querem ter dados? Tudo bem. Mas para ter dados, tem que ter um limite de coleta, tem que ter uma finalidade, tem que ter uma autorização expressa. O usuário tem que saber se você vai vender esse banco de dados ou não. Você quer vender? Tudo bem, basta que você informe e o usuário aprove. O dono do dado é o titular, é o usuário. E ela foi uma lei muito promissora para eliminar o risco da engenharia social. Porque essas informações só foram vazadas porque foram coletadas. Tem dados que a empresa, para funcionar, precisa daquelas informações. Agora tem empresa que você vai comprar um pirulito, o pessoal pede de reconhecimento facial, não faz sentido nenhum. Então, a LGPD tentou trazer um equilíbrio, é uma lei muito boa, muito próspera no preventivo. Porque quanto menos dados coletados, menor o vazamento, e nos preparou para o mundo cada vez mais digital. A gente falava do óculos, né? Você coloca, hoje em dia, um óculos de realidade virtual. Daqui a pouco, você vai sair com ele na rua. Esse meu óculos vai ser um óculos de realidade virtual. E eu vou ter marketing, eu vou ter experiência e vou ter coleta de dados. Até que ponto essa empresa pode saber tudo que eu olho e vejo o dia inteiro? Tem que ter um limite. Então, a LGPD nos preparou para o mercado, para o futuro. Aplaudida não só pelo titular, mas pelas empresas. Eu falei com os DPOs de todas as empresas, né? Que o DPO é o encarregado de dados dessas empresas, que por obrigação legal tem que ter alguém hoje que cuida dos dados dentro da empresa. E eles aplaudem também, porque trouxe segurança jurídica. É como o Código de Defesa do Consumidor. Ele é elogiado pelos consumidores e pelos fornecedores, porque é uma lei justa. E a LGPD veio exatamente nesse modelo. Marco Civil da Internet, eu já tenho minhas ressalvas. Que é uma lei de 2014, que à época foi aplaudida, criou deveres e direitos dos usuários, mas também das plataformas, que é as redes sociais. E ela trouxe muita proteção à plataforma. Então, o que a gente está vendo o debate no Supremo e tal,
é que a gente está rediscutindo o que a gente chama de responsabilidade das plataformas. Por quê? Porque o Marco Civil colocou como regra o seguinte: o usuário postou, a plataforma não é responsabilizada. Ah, mas é conteúdo que induz o meu filho a suicídio. Eu denunciei, a plataforma não removeu e está sendo hospedada pela plataforma. Ela não removeu, não tem responsabilidade. A não ser que você consiga uma decisão judicial e ela não cumpra. É isso que diz o artigo 19. Tem uma exceção no artigo 21 do Marco Civil, que é para pornografia e nudez. Então, se você denunciar um vazamento de nudez do seu filho lá na plataforma e a plataforma não remover, você pode processar a plataforma também, junto com o autor. O Supremo está tentando trazer os moldes do artigo 21, que bastaria você denunciar a plataforma nada fizer, para novos crimes. Que eu acho que é justo, porque tem crimes gravíssimos, né, que é o que a gente chama de manifestamente ilegal, que a gente está denunciando e a plataforma não está fazendo nada. Né? Você não tem muitos conteúdos sendo removidos pelo canal de denúncia. Então, é uma discussão de responsabilidade de plataforma importante no país, que é importante dizer que tem que ser preservada a liberdade de expressão, né? Isso é importante colocar como pilar, e que eu acho que é uma evolução a depender de como o Supremo vai colocar um novo artigo e como o Congresso vai voltar a debater sobre esse tema. Mas a internet, ela é como a vida real. Por que o trânsito funciona? Porque tem lei. Nós temos uma lei que proíbe o menor dirigir, nós temos uma lei que te multa o tempo inteiro e você mesmo assim erra. Quem que aqui acelera na estrada e passa do limite de velocidade? É uma infração que gera uma punição, que é a multa. A internet tem que ser igual. Tem as infrações, tem os abusos e tem os crimes, inclusive. Tem muita gente que usa a internet para cometer crime. E é difícil investigar. Pela quantidade, a gente está falando. Por isso que a gente está também alertando aqui pela prevenção. É melhor investir na prevenção, porque depois que você foi vítima, pensar que vai ter uma investigação rápida, encontrar o autor, então não é tão simples assim. Então, a gente precisa mudar todo esse cenário, porque hoje a gente está vendo uma parcela de impunidade na internet que tem afetado a vida de todo mundo que está na internet e que dá para melhorar com umas leis melhores e com a educação digital, que é um pouco o que a gente fez aqui hoje. Então, acho que é muito importante o que a gente está fazendo sobre debater sobre esse tema. Então, hoje, a responsabilidade é de quem posta uma coisa errada ou que comete algum erro, não é da plataforma em si. Isso. Se não tiver decisão judicial mandando remover e a plataforma não descumprir, ela não tem responsabilidade nenhuma se não for pornografia ou nudez. Exemplo, o indivíduo é lá, postou um vídeo racista, todo mundo viu que é racismo. Denunciaram, mandaram notificação, ligaram lá na plataforma. Ela não remove, ela não tem responsabilidade enquanto o juiz não vê e determinar a remoção. Isso é péssimo. Por quê? Porque não é todo mundo que tem acesso à justiça. A justiça é morosa. Uma decisão judicial às vezes demora um mês. O conteúdo que é manifestamente ilícito, que não é subjetivo, não estou falando de fake news, que é subjetivo, opinião, estou falando de crimes graves. Isso deveria ter uma nova regra. É isso que eu espero que a gente mude. E é isso que está sendo debatido agora, esse artigo 19, né? Que a gente vai entender para onde que vai caminhar. É que tem alguns ministros que querem colocar nesse debate fake news. E isso me preocupa demais. Porque a gente vai entrar na seara do subjetivo. Para você, às vezes, uma notícia é falsa aqui, para mim não, e vice-versa. Cabe interpretação. E aí, se a plataforma começar a ficar com medo da fake news, ela vai começar a remover todo o conteúdo. Agora, o que é manifestamente ilícito nem entra nesse debate. De crimes que qualquer um que analisar o quanto faz isso aqui não devia estar no ar. E por que está? Porque passou no crivo da IA que posta, mas e para a IA da denúncia? Ou o grupo que recebe as denúncias? Alguém tem que ver isso. Então, acho que isso é um debate interessante que vai afetar a vida de todo mundo, porque vai ter uma internet melhor para todos. Né? E no caso de golpe, de quem é a responsabilidade? Caí num golpe, paguei um boleto de uma empresa que eu tenho um serviço contratado errado. Alguém mudou lá o código de barras e eu paguei. Obviamente, eu sou o consumidor, eu sou lesado. E tem um fraudador por trás que é responsabilizado. A empresa também é solidária ou o banco? Como que a lei enxerga isso? Normalmente, a regra é muito parecida com essa da plataforma. Porque, por exemplo, teve um envio de um boleto falso. Essa empresa não tem absolutamente nada a ver com o envio. Ela não sabe. Ela nem tinha ciência do envio. Não tem nada que ela possa fazer para eliminar um criminoso criando boletos falsos sobre as mais variadas empresas. Tanto é que muitas vezes é boleto de imposto. Aí você vai cobrar do Estado controlar o IPTU, lá mesmo, a prefeitura vai ter que controlar. Não tem responsabilidade. A não ser que é a mesma história do artigo 19. Se, por exemplo, o consumidor ligou, checou com a empresa falou, não pode pagar. De alguma forma, ela chancelou. Agora, se a empresa não teve absolutamente nada a ver, nem com o vazamento da informação, né? Isso é importante, porque às vezes tem vazamento interno que gera o boleto, o que não é o caso muitas empresas.
Se a empresa não tiver responsabilidade, ou não tiver envolvimento, mesmo que o indivíduo pague, ela não tem responsabilidade. Por que ela tem que indenizar por algo que ela não tem relação nenhuma? E aí, quem que o cliente tem que acionar? No caso de crime, é bom ela informar a empresa para a empresa tomar medidas. Às vezes a empresa toma até medidas jurídicas para encontrar esse criminoso. Porque se ele está, por exemplo, criando centenas de milhares de boletos, interessa para a empresa também que se encontre esse autor. Porque ele está, de alguma forma, difamando também a imagem, a reputação da empresa. Então, é bom acionar a empresa para ver como a empresa vai lidar com essa situação, gerenciamento de risco e tudo mais. Mas a polícia é o principal, é lavratura de boletim, e sempre os agentes envolvidos no pagamento. Banco. Então, você pagou um boleto falso, aciona o seu banco, o banco de destino, porque os bancos têm a obrigação de fazer o mínimo de gestão sobre... Aí sim, pode haver responsabilidade, porque o banco não pode simplesmente alguém criar uma conta em nome de terceiro, emitir boletos em nome de terceiros. Então, pode haver responsabilidade maior do banco do que a empresa que é vítima. Mas, é cada caso um caso, mas a regra geral é que só são responsáveis aqueles que, de fato, têm alguma contribuição para o crime. Ou por negligência, ou por ação, né? Interessante. Segurança digital, um tema fascinante. Acho que daria para a gente ficar aqui muito tempo conversando sobre isso. E acho que já entrando aqui nos encaminhamentos finais, né, do nosso papo, a gente entende que não tem ré, né? Tipo assim, o caminho é isso, é estar conectado mesmo. Então, é a gente se informar, se educar digitalmente para saber como navegar com segurança, né? Tendo a nossa vida também ali, porque é uma baita facilidade, a gente sabe que é. A MedSenior é um exemplo disso também, do uso, né, da internet. Sim. Acho que essa evolução de 10 anos para cá, muita coisa mudou, né, Maicon? A nossa primeira pesquisa com clientes, há 10 anos atrás, um pouco mais, a gente tinha aí 12% de clientes conectados à internet. A última pesquisa esse ano já bateu 97%. Então, assim, o nosso cliente está conectado cada vez mais, ele usa... E vale lembrar aí sempre essas dicas, né? Esse bom uso para que a gente minimize aí os problemas. Mas a mensagem que a gente gostaria de passar, que eu acho que também não precisa ter medo da internet, né? É ter conhecimento. Acho que isso pode transformar o uso do nosso beneficiário, né? O seu alerta eu sempre dou como ressalva final nas minhas aulas e palestras, porque pode parecer, como a gente destaca os problemas, que a gente de alguma forma está criticando o modelo de tecnologia como um todo. E esse é o maior equívoco. A Luana bem falou, é algo que veio para melhorar, para ficar, e é irreversível. E o uso é muito bom, muito democrático, muito mais eficiente do que qualquer outro modelo. E por isso que eu não quero que ninguém jogue o assistente pessoal pela janela ou quebre a câmera da TV ou do notebook. Mas saber os riscos para você ter uma atuação, para usar do melhor e para os riscos se afastar dos riscos. Porque do mesmo jeito em que a gente não sai de casa jogando dinheiro para cima, ou mostrando para todo mundo a conta bancária, ou com cuidado nenhum com a chave de casa, porque nós conhecemos as premissas dos riscos no mundo físico. Então, tem o pickpocket agora, né? No transporte público pode ter um indivíduo que se aproxima e furta e tal. Então, não usa carteira, isso é interessante. Tinha antigamente o costume de se usar a carteira no bolso de trás da calça, né? Usava, agora no bolso da frente. Por quê? Segurança. Também, outro exemplo banal, não se usava cinto de segurança no carro. Lembra disso? Inclusive tem um debate muito interessante na política aí, um falando, tem que usar, mas o Estado vai me obrigar a usar. Mas hoje todo mundo sabe o quão importante é usar. A mesma coisa, a mesma premissa a gente tem que passar para a internet. Ninguém deixou de usar o carro porque era perigoso você bater o carro sem cinto, mas começaram a usar cinto. Ninguém parou de usar carteira porque era perigoso alguém te furtar no bolso de trás. Mudaram o bolso. A internet é a mesma coisa. Ninguém tem que parar de usar, mas a gente tem que usar de maneira cada vez mais segura, cada vez mais cuidadosa. E isso é muito possível. Por isso que eu acho que a minha vida, inclusive, eu sei que eu sou advogado e cuido dessa área, mas a minha vida é em pró disso, né? Eu fui debatedor do PL das Fake News em Brasília, a convite do Congresso Nacional. Eu vou à imprensa falar muito sobre direito digital, procurando que as coisas melhorem, criticando muitas vezes as instituições bancárias, que às vezes fazem um modelo que obrigam a pessoa a usar o sistema digital com certa desatenção, né? O indivíduo tem que meio que se virar em alguns casos. Então, eu acho que faz parte da nossa vida ter esse papel para que os outros que nos acompanhem usem uma internet melhor, desde as nossas gerações mais novas até a geração que hoje nos ensina com mais experiência. Então, eu acho que realmente a internet é demais.
não demonize a internet, mas vamos usar ela da melhor forma possível, usá-la da melhor forma possível, porque ela realmente tem todos os pontos positivos quando a gente tem essas premissas de segurança. Sensacional. Aprendemos muito hoje aqui. Que bom, fico feliz. Obrigado pela aula, né? Uma aula mesmo. Já tenho aqui minhas tarefas para fazer. Instalar lição um de casa. antivírus. Checklist da segurança digital. Sabia fazer que a palavra-chave. o antivírus, muitas vezes, para quando você compra, muita gente nem sabe disso, você compra o seu antivírus pro computador, ele dá gratuitamente uma chave pro seu celular, as pessoas nem Olha sabem. só. E sobre senha vazada, você nem precisa ficar cuidando da sua senha, porque quase todos os antivírus hoje ficam o tempo inteiro monitorando se a sua senha daqueles que você usa no seu computador foram vazados, ele te avisa automaticamente. Te ajuda, tá Então são vendo? sistemas que ajudam e as pessoas, às vezes, tem gente que me fala que custa caro. Gastar, sei lá, R$40 por ano com antivírus. Nossa. Não, custa caro, não gasto com isso. Eu falo, mas é uma segurança, é como o seguro do cartão de crédito, que custa R$10 por mês. São quase o custo zero quando você coloca, o quanto elas podem te ajudar e se é necessário. E eu não faço publicidade para nenhum antivírus. Eu só acho importante Que é importante ter. que é um software que te ajuda. É colocar na balança o que importa. Inclusive, Isso, importa custo-benefício. também custo-benefício. E também, ao invés da gente ficar só lá rolando infinita tela, né? Isso. Vendo um monte de coisa nas redes sociais, aproveita e tira um tempo. Leia os termos de uso, né, dos Nossa. aplicativos que você for baixar. Então, tire um tempo também para se informar e estar seguro, né, na internet. Muito obrigada, Durso. Foi muito bom, né, Maicon? Aprendemos demais. muito. Se você gostou, Isso. compartilhe com seus amigos, parentes, avós, filhos. Eu acho que tem muita informação de qualidade aqui. Mais uma vez, obrigado, doutor Durso. Obrigado, Foi Maicon. sensacional. Eu adorei, obrigado. Se você não tiver tempo para ler termo de uso, pelo menos busque aquele aplicativo, porque já vai ter notícia falando, né? Então, assim, as dicas são infinitas, mas foi um prazer. Espero realmente que o nosso papo tenha agregado alguma coisa para quem nos acompanha. São temas distantes da medicina, mas que com certeza são usados na vida de qualquer pessoa. Você disse bem, né? 97% dos seus clientes hoje já usam. Então é uma realidade que a gente precisa enfrentar e melhorar. Obrigado, foi um prazer. Tecnologia e segurança para bem envelhecer. Para bem envelhecer. E se você quiser acompanhar os nossos outros episódios, tem muito assunto bom para a gente aprender juntos, né? A nossa proposta aqui do podcast é trazer dicas, informações para esse bem envelhecer. Então, siga a gente no Spotify, no YouTube, acesse o nosso site, que é o medsenior.com.br/bem envelhecer. E até a próxima.